E aí, vamos estudar a lição? Chegamos à terça-feira, dia 23 de dezembro, você deve estar na maior correria aí dos preparativos, Natal, férias, essas coisas, reunião familiar, mas obrigado porque a despeito de tudo isso, você não deixou de parar e estudar a lição da Escola Sabatina. Afinal de contas, nada justifica não buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Estudando o conteúdo da Palavra de Deus e a lição da Escola Sabatina é um método para fazermos isto também. E note que hoje nós vamos falar sobre livres para servir. Você sabe que o governo de Deus sempre foi pautado pelo livre-arbítrio, a não obrigatoriedade. Você não é obrigado a fazer nada. Deus quer que você faça e o que você fizer deve ser de livre e espontânea vontade. Não é legal isso? Ei, esta liberdade, lamentavelmente, muitas vezes é mal utilizada por nós. Indivíduos que usam a liberdade para cometer crime, para atos de violência, para desenvolvimento de corrupção. Indivíduos que usam a sua liberdade para ferir outras pessoas, para usar drogas, enfim, uma liberdade que é mal utilizada, trazendo depreciação à própria vida e à vida daqueles que te querem bem, porque o que você faz de ruim, inevitavelmente, atinge outras pessoas. A liberdade usada por Lúcifer, por exemplo, fez com que ele desenvolvesse uma rebelião contra Deus, existindo assim, aparecendo, surgindo o contexto do grande conflito. Aí sabe usar mal a liberdade, se opor àquele que te deu a vida e te dá o direito de você fazer as escolhas que desejar. Agora, uma coisa que precisa ficar muito clara é que nós temos o direito de fazermos a escolha que nós quisermos, mas temos que ser responsáveis pelas consequências de tais escolhas. Se você quer ser livre para fazer o que quiser, tem que usar essa liberdade também para assumir a responsabilidade. Não dá para ter só o bônus sem o ônus. Então, receba o bônus da liberdade, mas vai ter o ônus das más escolhas que você fizer ao utilizar mal a sua liberdade. É simples assim. E Josué está falando aqui sobre livre-arbítrio, né? Escolhei a quem servais, você tem o direito de escolher. O capítulo 24, do verso 19 ao 21, deixa isso muito claro. Moisés havia proporcionado livre-arbítrio ao povo e, de igual forma, agora Josué está levando a mensagem adiante. Você é livre para fazer o que você quiser. Agora, conhecendo o coração do povo e a tendência à idolatria que eles apresentavam com tanta frequência, Josué escutou a declaração: não, nós vamos usar a nossa liberdade para servir ao Senhor, vamos ser fiéis ao Senhor, vamos estar sempre ao lado de Deus. Conhecendo o coração dele, Josué, que já estava bem familiarizado com o povo, Josué deu uma assim de advogado do diabo. Vocês têm certeza que vocês vão ficar ao lado de Deus? E começou a dizer, ó, ficar ao lado de Deus não é mole não, hein? Ficar ao lado de Deus vai te trazer esse problema, esse problema, esse problema. E começou parecia até que ele estava sendo utilizado pelo inimigo para uma espécie de desincentivo em servir, em adorar ao Senhor. Mas ele, na verdade, estava utilizando um jogo de palavras, todo um processo para que o povo fizesse uma decisão consciente do que eles estavam, na verdade, se envolvendo. A aliança exige esta consciência, esta responsabilidade. Você saber que o caminho é estreito, mas é o único que conduz à vida eterna. Não era que Josué estava sendo usado pelo diabo para poder desestimular o povo a fazer uma aliança com Deus, mas ele estava apresentando as dificuldades que sobrevêm à vida daquele que se posiciona ao lado de Deus. E para que sejamos conscientes que o caminho é estreito, o caminho é apertado, mas é o único que conduz à vida eterna. E ele precisava fazer isso porque ele sabia muito bem com quem ele estava lidando. Era o povo de Israel, não era mole.
assim como nós também não somos nada fáceis, não é verdade? Então note que você percebe que a coisa tem que ser séria e que a decisão tem que ser pessoal. São os dois ingredientes aí que Josué está desafiando ao povo. Levem com seriedade e tomem uma decisão pessoal. O ano está terminando e Deus está te chamando para renovar a aliança com Ele. E leve duas coisas em consideração. É sério o que Deus está dizendo e é algo que você tem que decidir de cunho pessoal. E que essa decisão seja hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo convite em renovar a aliança conosco. Entendemos a seriedade, entendemos que devemos fazer isso de modo pessoal e é o que fazemos agora. Renovamos a aliança contigo. Queremos te servir para todo sempre, em nome de Jesus.